da lista de progressão aritmética, que é um exercício que, por sinal, é muito bom. Então, quem quiser pegar e acompanhar aí, eu estou compartilhando tela. Quem quiser acompanhar no caderno aí, se, na resolução sua, tem outras resoluções, né? Para fazer. Bom que progressão aritmética tem várias formas de você detectar o seu padrão numérico do seu exercício aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver aqui. Se alguém quiser compartilhar depois, é, a, quiser compartilhar depois uma outra resolução, sinta-se à vontade. O que a questão 4 diz? Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam em uma reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte elétrica nos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Então vocês podem ver que o João só efetua reparo 1, 3, 5, 7 e por aí vai. Vocês estão vendo que isso aqui é uma progressão aritmética, onde o primeiro termo é 1 e a razão é 2, porque está somando de 2 em 2. Beleza? Esse aqui foi quem? O João. Deixa eu anotar aqui para não esquecer depois. Depois o seguinte, Pedro trabalhou na parte elétrica. O Pedro, ele trabalhou nos andares 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente. Você pode notar que é uma progressão aritmética de razão 3, né? Porque está sempre somando 3 no anterior. 1 mais 3, 4, 4 mais 3, 7 e assim sucessivamente. Coincidentemente, uma frase importante, terminaram seus trabalhos no último andar. Então o João vai chegar no último andar e ele vai fazer o seu reparo, e o Pedro lá no último andar vai fazer o seu reparo também. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulicas e elétrica por João e Pedro. Qual é que é o número de andares desse edifício? É o seguinte, então você tem que pensar o seguinte, sabe-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos na parte hidráulica e elétrica por João e Pedro. Ou seja, nesses 20 andares, o João e o Pedro trabalharam juntos. Você pode ver aqui, ó, que no primeiro andar eles trabalharam juntos. Ó, ele trabalhou no 1, ele trabalhou no 1. Correto? Se você continuasse a escrever a sequência do João e a sequência do Pedro, você iria notar uma coisa muito importante sobre a progressão. Vamos começar aqui só para a gente ver o próximo número que vai, qual é o próximo andar que eles vão trabalhar juntos. Então pensa comigo, de 2 em 2, 9, 11, 13, 15. Vamos continuar aqui de 3 em 3. 13, 16, 19, 17, 19, 22, 25. Já vou parar por aqui. Por que eu não vou precisar ficar escrevendo tudo e contar os 20 andares até chegar no último? Porque você vai ter que pensar o seguinte. Olha os andares que estão repetindo. 1, 1, 7, 7, 13, 13. Então, os andares que o João trabalhou junto com Pedro está formando uma outra progressão aritmética, que é 1, 7, 13. E o que você pode notar dessa progressão aritmética? Que essa progressão aritmética tem razão 6, ó. Está somando o 6 aqui, ó, 1 mais 6, 7 mais 6, não é isso? Então, é uma progressão aritmética de razão 6. O primeiro elemento é 1 e eu preciso escrever aqui exatamente 20 elementos, 20 números. Ah, Wagner, mas o que te garante que é 20? Porque o exercício disse aqui, ó. Sabe-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares foram realizados reparos na parte hidráulica e elétrica. Ou seja, se você contar os andares que os dois trabalharam juntos, tem que dar 20. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, até o A20, que é o último andar
do prédio, porque o exercício me disse. Coincidentemente, eles terminaram seus trabalhos. Eu estou compartilhando a tela? Oh, que susto. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Então, este último andar aqui é o último andar do prédio. Então, se você determinar quem é o A20 nesta sequência, você determina o total de prédios que tem, o total de andares que esse prédio tem. Lembra que eu disse que o termo geral é um dos mais importantes raciocínios que tem na progressão aritmética? Que a partir do termo geral você tem tudo dela. Né? Você consegue descobrir qualquer coisa da sua sequência. O termo geral é a soma, né? Mas aqui esse caso aqui não envolveu soma. Então, como que eu posso escrever o 20º termo em função do primeiro e da razão? Porque o primeiro termo eu tenho. É 1, que esse aqui é o A1. E a razão eu tenho, que é 6. Então, o A20 ele pode ser escrito como o primeiro. Lembra que eu expliquei? Qual que é o número de intervalos entre 20 números? 19. Né? Se você colocar 20 pessoas em fila, vai ter 19 intervalos entre essas pessoas. Mas cada intervalo representa a soma 6. Olha aqui, ó. Mais 6, mais 6, mais 6. Ou seja, vão ser 19 vezes a razão. Lembrem-se que o índice é uma unidade a mais. Ó. O 20 é uma unidade a mais. Por que ficou 19? Porque na formulinha do termo geral é 20 menos 1 vezes a razão. É por isso que deu 19 ali. Então aqui ó, eu consigo descobrir que o A20 vai ser o primeiro, mais 19 vezes 6. Você tem que o seu A20 vai ser 54, 100... Nossa, 6 vezes 9, 54, vai 5, 11, 114, 114 mais 1, 115. Ou seja, o último andar do prédio, que é o 20º termo da sequência em que eles trabalharam juntos, é 115. Mas esse 20º andar, 20º andar não, desculpa. Esse 20º andar em que eles trabalharam juntos, consequentemente também é o último andar do prédio. Então, se você continuar aqui, obrigatoriamente você vai chegar no seu 115. Ou seja, nós temos aí 115 andares da letra D. Um ótimo exercício. Alguma dúvida, algum comentário? Algum outro exercício da lista que vocês querem que eu faça? Antes de passar para a progressão geométrica? Não? Então, continuando. Qualquer coisa vocês podem chamar aqui que eu faço no particular. Vamos lá então. Dando continuidade na nossa sequência, agora nós vamos falar de um outro tipo de sequência. Nós falamos até agora de uma progressão aritmética, né, onde a razão é a soma, é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é o anterior mais uma constante, somada, né, que é a adição. Agora, o que vai acontecer na progressão geométrica? O que acontece na progressão geométrica? Um exemplo claro de progressão geométrica é o que nós estamos vivendo hoje aí, né? Que é a contaminação pelo Covid. Né? Você vai ver que essa contaminação por um vírus aí, ela se dá de uma forma exponencial. E a exponencial nada mais é que uma progressão geométrica. Vamos supor, é claro que tem que ter um padrão, né? O Covid não teve um padrão assim perfeito, que uma pessoa sempre vai contaminar 4. Né? Tem a variação, depende aí de um N fatores aí. Mas vamos fazer uma situação hipotética aqui, que existe um vírus aqui na minha cidade, onde esse vírus tem um poder de infecção da seguinte forma. Uma pessoa sempre contamina 2 pessoas. Então, se eu pensar o seguinte, uma pessoa, ela vai contaminar 2 pessoas. Então, aqui eu tenho uma pessoa contaminada que passou o vírus para 2 pessoas.
Mas esta pessoa aqui, ela vai passar em diante para mais duas pessoas. A pessoa de baixo aqui, ó, ela vai passar também para duas pessoas. E assim sucessivamente, ó, sempre acontecendo essa ramificação aí, ó, né? Então vocês estão vendo que o contágio está se dando de forma exponencial. Porque se você continuar colocar isso no gráfico, você vai ver que vai nada mais, nada menos que aquela curva que nós estudamos na função exponencial. Olha o primeiro elemento, olha o primeiro carinha contaminado, uma pessoa. Aí amanhã ele passou para duas. Depois da manhã ele passou para quatro. Depois da manhã, se você contar, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas contaminadas. Você não precisa ficar contando mais ramificações aí para saber que o próximo dá 16, que o próximo dá 32, que o próximo dá 64. Nova aqui, como que você sabe que esses números estão acontecendo 16, 32, 64? É exatamente pelo padrão numérico. Você pode notar que o segundo, você pegou o anterior e multiplicou por 2. O terceiro, você pegou o anterior e multiplicou por 2. O quarto pegou o terceiro e multiplicou por 2. Então você está vendo que está acontecendo uma constante aí. Só que essa constante não está somando mais. Ela está multiplicando. Não é isso? Então, temos aqui uma sequência que é definida como progressão geométrica. Tá? Porque é uma multiplicação ao invés de uma soma. Certo? Então, o que você pode notar? Que essa progressão geométrica ela tem uma razão, que é vezes 2, certo? O primeiro termo é 1, o segundo termo é 2, o terceiro termo é 4 e assim sucessivamente. Só que o raciocínio que você teve na progressão aritmética, você vai ter aqui também. Olha aqui. Se eu quero determinar, vamos pensar que a cada dia, tá? Começou hoje, amanhã, depois da manhã e por aí vai. A cada dia ocorre essa contaminação. Então, temos aí o primeiro dia, que é o A1. Segundo dia, o A2. Terceiro dia, o A3, A4, A5, A6 e por aí vai até contaminar todo mundo da cidade, né? Se for Corozo, eu acho que acaba no oitavo dia, porque a população é 15, 20, 100 habitantes. Então acaba no oitavo dia e já contaminou todo mundo. Mas enfim, pensa comigo, gente. Olha como que você consegue usar uma dedução lógica aqui para que você determine o termo geral da progressão. Ah, mano. Para que você determine o termo geral da progressão. Vamos supor que eu estou no primeiro dia aqui, ó. Dia 1, uma pessoa contaminada. Dia 2, duas. Lá no quarto dia, olha quantos intervalos você tem, intervalos entre os dias, né? Óbvio. Quantos intervalos você tem até chegar ao quarto dia? 1, 2, 3. Tá vendo? Quarto dia, 3 intervalos. Se você quisesse o quinto dia, 4 intervalos. Acontece igual na progressão aritmética. Sempre uma unidade a menos do dia que você está procurando. Porém, aqui se trata de multiplicação, não de adição. Então Deixa eu adicionar aqui que chegou um cabuquinho aqui. Maria Eduarda. Boa noite, Maria Eduarda. Então pensa comigo. Se eu quisesse determinar o quinto dia sem escrever o segundo, o quarto, o segundo, terceiro, quarto dia, basta eu pensar aqui. Ué, mas espera aí, o quinto dia, eu sei que são 4 intervalos. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado a 4. Vezes quem? O número de pessoas contaminadas no primeiro dia, que é 1. Né? Então aqui, ó, olha como que eu escrevi o quinto termo. O primeiro vezes 2 elevado a 4. Se eu quisesse escrever o sétimo termo, como que eu calcularia o sétimo termo direto? Você pegaria o primeiro termo, né, que é o A7, o sétimo dia. Seria o primeiro termo A1,
que é 1, vezes o total de vezes a quantidade de fatores 2 que apareceram. Mas como que eu vou saber a quantidade de fatores que vão aparecer? Exatamente uma unidade a menos que você está procurando. Se você quer a posição 7, conta o número de intervalos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma unidade a menos de novo. Então, bastaria fazer o quê? Número de pessoas contaminadas no primeiro dia, vezes 2 elevado a 6. Tá vendo? O que está acontecendo? Potenciação. Se está acontecendo potenciação e a base está continuando sempre 2, o que está variando é o expoente. Então, se eu jogo para vocês aqui o seguinte, calcule para mim o T dias. Não sei. Qual que é a fórmula? Qual que é a fórmula de contaminação dessa situação hipotética que eu coloquei para vocês? O que vai acontecer se passarem T dias do primeiro dia de contágio? Esse T dias, ele vai ser calculado da mesma forma que você calculou o A5, da mesma forma que você calculou o A7, da mesma forma que você vai calcular o A6. Né? Então, a contaminação no dia T, que eu não sei quantos dias que se passaram desde o primeiro, por isso que eu estou colocando índice T, né? Vai ser calculado como? Em função do primeiro, que é 1 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Se fosse o sétimo dia, 6 fatores 2. Se fosse o sexto dia, 5 fatores 2. Se fosse o quinto dia, 4 fatores 2. Mas aqui é o dia T. É o T dia. Né? Ué, mas aí eu sei que é uma unidade a menos que vai ter. Então nós teríamos o que aqui? T menos 1. Porque é um número a menos daquele dia que você está procurando. Se eu quisesse, Vaguinho, em 100 dias, quantas pessoas vão estar contaminadas? 1 vezes 2 elevado a 99. Esse número é gigantesco. Por isso que se trata de um crescimento exponencial. Por isso que a progressão aritmética é um crescimento exponencial. Né? No caso aqui, como eu estou trabalhando com o número de dias, não tem lógica eu pensar em número negativo. Vai ter que ser a partir do T0, T1, T2. Então, se o T for 0, 2 elevado a 0. Né? No caso aqui, 2 elevado a 0. Aí vai ser 1. Então, vai partir do 1. Aí você vai ter para um dia, 2 elevado a 1. Para 2 dias, 2 elevado a 2. 1 menos 1. Não, não posso colocar o T0, não. Aqui vai ser o T1, né? Porque o T1, para um dia, aqui para o T1, eu vou ter 2 elevado a 0, que é 1, uma pessoa. Quando o T for 2, né? Quando o T for... Aqui, peraí, tá dando confusão aqui, só um minutinho. 1 pro dia 2. Vou ter 2. Pro dia 1, eu vou ter 0. Pro dia 0 não existe. Tá, então vai partir aqui, ó, do 1. É porque vai ficar meio confuso aqui por causa da questão do 0. Não existe 0. Na nossa situação hipotética aqui, não existe 0. Né? Porque não existe nada antes do primeiro dia. Então, no caso aqui, ficaria o seguinte. Esse cara aqui que seria 1. No primeiro dia, ó. No primeiro dia, seria 1, né? Depois, no segundo dia, seria aqui, ó, 2 menos 1, vai ficar 2, 2 elevado a 1, 2 pessoas contaminadas. No terceiro dia, 3 menos 1, 2, 4 pessoas contaminadas. Então, vocês estão vendo que está acontecendo aquele crescimento exponencial, né? Continua da mesma forma aí, ó. Aí aqui vai ser 8, né? O eixo Y aqui não está ficando certo, exatamente porque da situação, tá? Mas isso aqui é essa progressão aqui, ó. Tá vendo? Passando indo no meio, né? Porque você tem T elevado a menos 1. Você tem que ter número de dias que vai ser menos 1, porque sempre é um intervalo a menos do que a quantidade de dias, certo? Então, o que nós temos aqui? Que a progressão aritmética é uma função exponencial porque a variável sempre vai aparecer no expoente.
Olha lá, o número T de dias que se passaram desde o início da contaminação é T menos 1. Não é isso? Então, nós podemos formular aqui o nosso termo geral. Vamos supor que eu tenho uma progressão aritmética A1, A2. Pessoal, se tiver alguma dúvida, você pode perguntar, tá? A3, A4, pontinho, pontinho, até um AN. Agora eu estou formalizando para você o termo geral. Até um AN desconhecido. Não sei quantos elementos tem ali. Pode ter 10, 20, 30, 40, 1 milhão. Não sei. Nós sabemos que existe a razão, que é a constante, né? Toda progressão aritmética vai existir uma constante aqui, que é 2, 3, 4, meio, menos 1, né? Depende da situação que o exercício apresentar. Mas vai existir essa constante, que é a multiplicação. Diferentemente da razão, que é chamado de R, para não ter a confusão entre progressão aritmética e geométrica, a razão na geométrica é chamado de Q. Beleza? A razão é chamada de Q. Então vamos lá. Se eu tenho o primeiro termo é A1, eu não tenho nada antes dele. Então o primeiro termo eu tenho que ter, é o A1. A1 é igual a 1. O segundo termo, seguindo a sua ideia que eu passei aqui, ó, o segundo termo é o anterior vezes a sua razão. Então eu posso escrever o segundo termo como A1, que é o primeiro termo, que é o anterior, vezes a razão Q. Seguindo a ideia, como que eu posso escrever o terceiro termo? O terceiro termo, ele é o anterior, que é o A2, vezes a razão. Mas eu descobri que o A2 aqui, ó, é o A1 vezes a razão. Então eu posso substituir aqui, ó. O A3 vai ser o A1 vezes a razão, vezes a razão. Que são duas razões, né? Então Q vezes Q vira o quê? Q ao quadrado. Ó, vai notando o expoente. O expoente é o índice que está procurando. Ó. 2, 1, 3, 2. Aqui você pode colocar zero se você quiser. Né? Porque não tem razão nenhuma antes para multiplicar, então Q elevado a zero. Mas todo número elevado a zero é 1, então não faz diferença. Se você pensar no A4 de forma mais rápida, entendida já, esse cara aqui, ó, o A2, o A3, você pode pensar no A4 rapidamente, que seria o A1 vezes 3 intervalos, que é Q elevado a 3. Né? Então você está conseguindo escrever todos os termos da sua sequência de acordo com o primeiro termo e com a razão. Né? Sendo assim, eu consigo escrever o último, né? Porque o AN não é o último elemento. Esse aqui é o termo geral, que é o último elemento da enésima posição. Né? Então, como que eu posso definir o termo geral? Seria o primeiro, mesma coisa que você pensou aqui. Você vai pensar aqui, o primeiro vezes a razão. Porém, olha aqui, ó, de novo. 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3. Sempre o expoente vai ser uma unidade a menos que o índice que você está procurando. Se o índice que eu estou procurando aqui é n, o expoente vai ser n menos 1. Acabamos de quê? Formalizar o termo geral de qualquer progressão aritmética. Termo geral AN é igual a 1 vezes Q, que é a razão, elevado a n menos 1. Gosto de falar que esse cara aqui é o último elemento, esse cara aqui é o primeiro, esse cara aqui é a razão, e o n é o número de elementos da sequência, é a quantidade. Assim como o termo geral de uma progressão é praticamente tudo da progressão aritmética, aqui também é. Beleza? Muitos exercícios vão girar em torno dessa formulinha aqui. Deixa eu ver um exemplo aqui. A gente aplica essa. Aqui, ó. Esse aqui eu acho que ele é até o 15º. Mas é obrigado somatório. Somatório, quero somatório ainda não.
Aqui, ó, esse exercício aqui é muito bom para a gente efetuar, usar isso aqui, ó, este raciocínio, né? Porque se você pensar, todo mundo aí sabe, deixa eu mudar a tela aqui para mim conversar com vocês. Todo mundo aí sabe que quando você compra um carro, se você tira o carro da loja, você não vai vender esse carro por mais caro, óbvio. Ninguém é bobo de comprar, né? Se você tira o carro da loja, daqui a um ano ele vai estar valendo algumas porcentagens a menos, né? E no mundo financeiro existe uma tabela de desvalorização veicular, né? Uma desvalorização aí de automóveis. Que depende da marca, da marca do carro, do ano do carro, né? Temos aí uma taxa de desvalorização. Essa taxa de desvalorização é pura progressão geométrica. Porque você pensa, se hoje eu comprei um carro por 80 mil reais, e a cada ano você vai perder 20% do valor desse carro. Ano que vem ele vai custar quanto? 80%. Se era 100%, eu perdi 20%. Quer dizer que daqui a um ano eu vou ter 80% do que eu tinha. E daqui 2 anos? Você vai continuar tendo 80%. Porém, você não vai ter 80% do dia que você comprou o carro. Você vai ter 80% de um dinheiro já desvalorizado. Então você está notando aí que você está trabalhando com porcentagem em cima de porcentagem. Então, você está multiplicando uma porcentagem por uma porcentagem, né? Ou seja, quando você multiplica uma porcentagem por uma porcentagem, você está trabalhando aí com uma razão geométrica. Sempre vai ser 80% do anterior. Olha a definição de progressão geométrica. A cada termo, a partir do segundo, é o anterior vezes uma razão. Essa desvalorização, gente, é purinha de progressão geométrica. Porque o carro sempre perde 20% do ano anterior. Ou seja, se perde 20%, você tem um fator de atualização. Um fator de atualização de 0,8, que é 80%. Né? Ou seja, sempre você vai multiplicar o ano anterior por 0,8. O ano anterior por 0,8. Olha a definição de progressão geométrica aparecendo aí. Né? Então, tendo em mente essa conta, vamos tentar desenvolver esse exercício aqui. Provavelmente é um exercício bem um pouquinho grande, mas vamos lá. Deixa eu passar para cá porque essa tela fica junto. Olha lá. Suponha que um videogame que custa R$2.000 sofre depreciação de 20%. Depreciação, perda. É óbvio, né? O videogame também desvaloriza a cada ano. Enquanto uma casa que custa R$200.000 sofre uma valorização de 10% ao ano. Essa questão aqui é muito boa, que a gente vai trabalhar com porcentagem, vai trabalhar com fator de atualização, vai trabalhar com progressão aritmética, geométrica, né? Então, uma questão bem completa também. Vamos começar a pensar o seguinte: se hoje o meu videogame custa R$2.000, em um ano eu vou perder 20% desse valor. Mas quem perde 20% de um valor, que é o 100%, hoje ele custa 100%, né? Hoje ele é 100%. Daqui a um ano, quando se passar um ano, eu vou perder 20%. Então eu vou ter 80%. E se passar mais um ano, eu vou perder 20%. Só que aí que vem o complicado, o que o aluno comete errado. Ele acha que aqui vai ser 60%. Que eu estou perdendo 20%, eu estou perdendo 20%. Não, isso aqui não pode pensar assim, porque você não perde 20% em subtração. A porcentagem é calculada como multiplicação. Né? Então, esse 80% aqui, você tem que pensar o seguinte: se eu tenho 100%, ano que vem eu tenho apenas 80%. Ou seja, o meu fator de atualização
é 0,8. Porque eu sempre vou ter 80% do ano anterior. Então pensa comigo. Hoje, R$ 2.000. Ano que vem, 80% disso. Como que se calcula 80% disso? 2.000 vezes 0,8. Daqui 2 anos, é o valor anterior vezes 80%. Mas qual que é o valor anterior? Não é 2.000, não. É o resultado disso aqui, ó. Então, olha lá. 2.000 vezes 0,8 vezes 0,8 de novo. No segundo ano. Estão entendendo? Né? Porque eu sempre vou atualizar o valor com 80% do anterior. Se você pensar no terceiro ano, está acontecendo 2.000 vezes 0,8 vezes 0,8, que é o ano anterior, mas eu preciso ter 80% disso, porque eu perdi 20%. Então, olha a progressão geométrica acontecendo aqui. Ó, daqui para cá, vezes 0,8. Daqui para cá, vezes 0,8. Daqui para cá, vezes 0,8. Olha a razão acontecendo aí, né? Então, você pode formalizar isso aqui como? Isso aqui é um juro composto. Nós vamos ter a aula de matemática financeira, que é o juro simples e o composto, mas isso aqui é o juro composto porque no caso aqui não é juros, né? Porque juros você aumenta. Mas isso aqui é porcentagem em cima de porcentagem. Olha, sempre está sendo calculado em relação ao ano anterior. Então você pensa, no primeiro ano, você tem 2.000 vezes 0,8. No segundo ano, 2.000 vezes 0,8 elevado a 2, porque esse cara aqui, 0,8 vezes 0,8 é potência. No terceiro ano, 2.000 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Então você pode pensar o seguinte: ô Wagner, e se passarem 8 anos de uso do meu videogame, qual é a expressão que eu vou ter para o valor deste videogame? 2.000 vezes 0,8. Aqui, ó, esse 1, eu não estou considerando esse cara aqui, porque esse aqui é o 0. Eu estou considerando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, fiquem espertos que em 8 anos eu vou ter o quê? 2.000 vezes 0,8 elevado a 8. Esse aqui é o valor do meu carro em 8 anos. Que se você perguntar, e se passarem T anos? Uma quantidade desconhecida de tempo. Olha a função exponencial aparecendo. O valor do meu videogame ao se passar em T anos vai ser 2.000, que é o valor inicial, vezes 0,8, que é o fator de atualização, elevado ao tempo que se passou de uso. Tá vendo? Vamos ter uma função exponencial. Aqui, ó, valor inicial, lembra que eu expliquei lá na função exponencial que o número que acompanha a potência sempre é o valor inicial do carro? No caso do videogame? Porque se o tempo for zero, qualquer número elevado a zero é 1. 1 vezes 2.000, 2.000 é o valor inicial, né? Porque tempo zero significa que não se passou um ano nenhum. T1 significa que se passaram um ano. T2 passaram 2 anos. Beleza? Então nós temos aqui uma progressão aritmética. Olha, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Esse cara aqui é o termo geral, né? Então, vamos lá. Enquanto uma casa que custa 200 mil reais sofre uma valorização. Aqui você tem valorização. Valorização você precisa somar 10% do que você tinha. Então, se você tinha 100% e quando um ano de valorização, você vai ter o quê? 110%. Ou seja, 100% mais 10%. Ou seja, o fator de atualização seu, nesse caso, é 1,1. Porque é 110 dividido por 100. Então, olha, se você tem que, hoje, no tempo zero, né? No tempo zero aqui, a casa custa 200 mil reais aí. Muitos zeros, né? Eu tenho problema com zero aqui, nossa. E se o tempo for 1? E se você construiu a casa, passou um ano e você quer vender ela? Você vai vender ela por quanto? 200 mil, que é o seu valor inicial, vezes 1,1, que é o 10% de aumento. Porque quando você tem 10% de aumento, o seu fator de atualização é 100 mais 10.
que é 110%. Você tem 110% daquele valor inicial. E se passar o tempo 2? Gente, quando você tem 2 anos, a sua casa foi construída tem 2 anos. Então ela não vale 200 mil mais, não. Ela vai valer o ano anterior, que é o resultado dessa multiplicação, vezes o fator de atualização de novo. Então você tem aqui 200 mil vezes 1,1 vezes 1,1. Vocês estão vendo que, de maneira análoga, está acontecendo a mesma coisa aqui. Só que aqui, por que é depreciação? Porque o fator de atualização é menor que 1. É 0,8, é menor que 1 inteiro, por isso que o resultado está diminuindo. Por que aqui é aumento? Porque o fator de atualização é 1,1, é maior que 1 inteiro, então está aumentando. Né? Então, se você pensar também, o valor da sua casa em T anos vai ser o valor inicial, 200 mil, vezes fator de atualização elevado ao tempo, T. Né? Porque se forem 2 anos, o que vocês vão notar? Olha lá, 1,1 vezes 1,1. Se for tempo 1, 1,1. Se for tempo 3 anos, 1,1, 1,1, 1,1. Né? Novamente, nós temos aí a progressão aritmética como função exponencial. Tá? Então, para esse exercício aqui, ó, eu queria mais explicar essa questão de fator de atualização, que é uma função exponencial, é uma progressão geométrica, tá? Não queria... Não vai vir o caso de resolver aqui, não. Mas vamos pensar em algumas hipóteses aqui para nós resolvermos esse exercício. Olha a hipótese 1. Em 5 anos, o videogame terá valor nulo? Essa questão você nem precisa fazer conta. Por quê? Se você tem em mente a função exponencial, que ela tem um limite, que ela tende lá o y0, mas ela nunca vai ser zero. É claro que num contexto de compra de R$2.000 de videogame, e se passarem anos, uma hora ele não vai valer nada. Né? Mas, matematicamente falando, em progressão geométrica, nunca vai zerar o valor 2.000, porque você está fazendo 2.000 vezes 0,8. Tá, tudo bem, está diminuindo. 2.000 vezes 0,8 vezes 0,8 em 2 anos, está diminuindo. 2.000 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Mas, como que esse... Não, caiu aqui, perdeu a conexão. Inferno de internet, do capeta. Então, voltando aí que eu estava falando. Deixa eu ver se estou gravando aqui. Tá. Voltando ao que eu estava falando aí, não tem lógica você querer zerar este valor. Porque para zerar o número, para esse 2.000 virar zero, a única coisa que tem que fazer é multiplicar por zero. Mas está multiplicando por 0,8 sempre. 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Então tá vendo? Como que esse número vai zerar? Então é possível zerar. Vai ser um valor quase zero, né? Um valor assim, minúsculo, praticamente zero. Né? Matematicamente falando, isso não vai zerar nunca. Então, o 1 seria considerado uma questão falsa. Né? Olha para a questão 2. Vamos fazer a questão 2 para a gente continuar falando depois da soma da PG. Se uma pessoa comprar esse videogame hoje e vendê-lo em 2 anos, o seu prejuízo será de R$600? Então vamos raciocinar comigo. Se ela comprou hoje, custa R$2.000. Ano que vem, o videogame, né? Ano que vem,
ele vai custar 80% daquele valor. Então, vezes 0,8. Em 2 anos, 0,8 ao quadrado. O exercício está perguntando se o seu prejuízo será de 6 mil. Né? Efetuando essa conta aí, vocês vão conseguir determinar qual é o valor do videogame em 2 anos de uso. 0,8 vezes 0,8 dá 0,64 vezes 2 mil. Você vai ter... Nossa, eu pus 20 mil. 4 vezes 2 mil. R$ 1.280. Em 2 anos, olha lá, progressão geométrica. A progressão geométrica está aqui, ó, razão 0,8, 2 anos aí, vai custar R$ 1.280. O seu prejuízo foi de 600? O que é prejuízo? Né? Você pagou 2 mil e vendeu por 1.280, isso quer dizer que você teve um prejuízo em 2 anos aí de R$ 720. Né? Porque você pega 2 mil que você desembolsou, você conseguiu vender por 1.280, você perdeu R$ 720. E o exercício diz que perdeu 600, então também é uma questão falsa. Né? Então, vocês estão vendo que a progressão geométrica também é uma progressão que tem bastante aplicações aí no nosso dia a dia. Dinheiro, matemática financeira, contágio de uma população, né? Tudo isso se vem através da progressão geométrica. Beleza? E lembrando aqui, cadê? Do termo geral dela, né? Que qualquer termo pode ser escrito através deste termo geral aqui. Tá certo? Gente, infelizmente, a dedução da soma dos termos de uma progressão geométrica ela não é simples igual da progressão aritmética. Vocês viram que eu somei a progressão aritmética, o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, e foi dando os mesmos valores, né? Infelizmente, a progressão geométrica não é tão simples a dedução dessa fórmula, tá? Ela precisa fazer algumas demonstrações aí para a gente chegar nessa fórmula, que eu acho que não vem ao caso nosso aqui não, tá? Então eu vou passar para vocês como que se calcula a soma de uma progressão aritmética finita que tem fim, e nós vamos deduzir a infinita. Tá? A infinita fica fácil de deduzir. Vamos pensar comigo então aqui. Pessoal, se eu quero somar a progressão, vou pegar uma progressão simples de fazer conta aqui. Ó. 3 mais 9 mais 27 mais 81 mais 243. Vou somar rapidamente aqui na calculadora. Só para mostrar para vocês como aplicar esta fórmula que eu vou passar para vocês. Dá 363 aqui. Ó. Mas vocês podem notar que isso aqui é uma progressão geométrica. Por quê? Porque eu estou multiplicando por 3, eu estou multiplicando por 3, eu estou multiplicando por 3, eu estou multiplicando por 3. Beleza? Então, na verdade, é uma progressão aritmética, onde o primeiro termo é 3, o último termo, que no caso aí é a quantidade de termos, ó, A1, A2, A3, A4, A5. O A5 é 243. A razão é 3, já que eu estou multiplicando por 3, né? E por aí vai. E aqui eu estou somando 5 elementos. Por que finito? Porque terminou, tem um fim. Eu quero somar apenas até o 243. A progressão podia continuar, mas eu quero apenas somar até o 200. Nossa, 8,20. Somar até o 243. É isso? Então, fazendo isso, existe essa fórmula. A soma dos n primeiros termos de uma sequência é A1 vezes 1 menos Q elevado a n dividido por 1 menos a razão. Acho que é essa mesmo. Tá vendo? A1 vezes 1 menos a razão elevado a n, 1 menos Q. Tá? Alguns livros eles trazem a fórmula assim também. Não faz diferença não. A1 vezes Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1.
pelo Q menos 1. Tanto faz, as duas vai dar a mesma coisa. Né? Já que você inverteu o sinal aqui, não faz diferença. É porque quando você troca 3 menos 2, 2 menos 3, a única coisa que acontece é inverter sinal. Né? Então, qualquer uma das duas fórmulas que você quiser memorizar, pode ser essa mesmo. Agora, vamos aplicar essa formulinha nessa progressão geométrica aqui. Ó. Aplicando essa fórmula aí na progressão geométrica, o que eu vou ter? O A1 é 3, então você substitui lá. 3 vezes 1. A razão é 3 também. Quem que é o N? É a quantidade de números somados. Estou somando 5. Então, 3 elevado a 5. Dividido por 1 menos 3. Então, nós temos aqui que a soma dos 5 primeiros elementos vai ser 3 vezes 1 menos 3 elevado a 3 é 9. 9 vezes 9 é 81. 243. Eu resolvi essa potência aqui, ó. Dividido por 1 menos 3, que é menos 2. Ó, 3 vezes menos 242 dividido por menos 2. Se você tivesse usado essa aqui, ó, sairia já positivo. 242 dividido por 2. Tá vendo? Ia ficar a mesma coisa. Aí, efetuando essa conta aqui, nós vamos ter, simplifica aqui, ó, 121. 121 vezes 3 dá exatamente 363 o resultado. Que é exatamente o que eu achei na calculadora lá. Tá vendo? Que é exatamente o que foi achado na calculadora. Aí nós temos aí que a formulinha, para vocês lembrarem da soma dos termos finitos de uma progressão geométrica, é esta aqui ou esta aqui. Mas não precisa lembrar das duas, lembra de uma só. Tá? Uma formulinha meio chata de lembrar. Né? Eu particularmente não lembro alguma questão em mente aqui agora que cobrou essa fórmula aí, não. Do Enem, não. Eu sei que tem da PG infinita. Essa aí eu não estou lembrado de algum exercício específico do Enem, não. Vou pesquisar para vocês e depois eu jogo lá para vocês tentarem também. Tá? Mas temos aí a soma dos N termos de uma progressão geométrica. Beleza? Agora vamos pensar o seguinte. Vamos pensar nessa soma aqui, que a gente termina a parte de progressão geométrica e na próxima aula a gente faz mais alguns exemplos para ficar bem aplicado essa questão de progressão geométrica aí. Mas aí quem quiser já ir desenvolvendo a lista lá da aula que eu já mandei, vai desenvolvendo que na semana que vem a gente resolve mais alguns aí para tirar dúvida e ficar bem fechado a progressão aritmética com a progressão geométrica. Travou de novo? Tá beleza aí, não tá? Ah, tá. Então, vamos lá. Vamos pensar em somar esse cara aqui, pessoal. Vou colocar uma soma rápida e fácil de entender para a gente somar. 1, tá? Eu vou ter o número 1. Se fosse só o número 1, seria 1. Se eu somasse 1 mais 2, não, aí não daria, que vai para infinito. É mais metade. 1 mais meio daria 3 sobre 2. Mínimo múltiplo comum, 2 mais 1, 3 meios, que eu vou colocar até aqui para vocês entenderem que dá 1,5. Ó, beleza, o número aumentou, né? Se eu tivesse apenas essa sequência aqui que eu estou falando, olha, estou somando essa sequência. 1, meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16avos, 1 32avos. O que vocês podem notar aqui? Que é uma progressão geométrica, mas ao invés de multiplicar por 2, eu estou dividindo por 2. 1 dividido por 2, meio, meio dividido por 2, 1 quarto dividido por 2, 1 oitavo. Mas quem divide por 2 está multiplicando por meio, né? Então, ó, é uma progressão aritmética de razão meio, tá? Não existe para falar que a progressão aritmética está dividindo. Ela está sendo multiplicada por meio. Beleza? Aí você faz meio vezes meio, 1 quarto vezes meio, 1 oitavo. Porque é multiplicação de fração. Numerador com numerador, denominador com denominador. Né? Para quem não lembra aí, ó, é isso aqui que eu estou fazendo. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. 1 oitavo. Não é 2 vezes 4, só 8 não. Hein? Agora vamos começar a somar esse galera aí. 1, beleza. Vamos somar até o segundo. 1 mais meio.
Vamos somar até o terceiro. 1 mais meio mais 1/4. Né? Então você está vendo que eu estou pegando a soma anterior e somando com 1/4. Quando você pega a soma anterior, que é 3 meios, e soma com o próximo, mínimo múltiplo comum 4, 4 por 2, 2, 2 vezes 3, 6, 4 por 4, 1, vezes 1, 4 por 4, 1 vezes 1, dá 7/4. O resultado do somatório dos três primeiros números. Se você divide 7 por 4, você vai dar 1,75, isso mesmo. Ó, o resultado está aumentando. Eu quero que vocês foquem no resultado. Está aumentando, ó. Aumentou. Vamos somar mais. Vamos somar o primeiro, o segundo, o terceiro. Até aqui eu já sei que dá 7/4. E vou acrescentar o quarto número, que é 1/8. Então eu tenho 1/8 mais a soma anterior, que deu 7/4. Mínimo múltiplo comum. Aqui vai dar 8 mais 14. Que 8, 1 mais 14. Porque 8 dividido por 8 dá 1 vezes 1, né? 15/8. O que você está notando? Se você dividir 15 por 8, vai dar 1,875. Vou fazer só mais um. 1 mais 1 meio mais 1/4 mais 1/8. Até o quarto elemento da sequência, eu sei que dá 15/8. Mas eu preciso somar esse cara aqui, que é 1/16. Mínimo múltiplo comum, você vai somar o anterior, que é 15/8, mais 1/16, 16, 30 mais 1, 31/8. Ó, 16avos, desculpa. Né? 31 dividido por 16, o resultado está dando isso aqui, ó. Agora interprete esse resultado. Vamos interpretar isso, porque é aqui que vocês precisam ter um raciocínio, a dedução numérica aí. Ó, se eu somei 1, deu 1. Se eu somei 2 elementos, deu 1,5. Se eu somei 3 elementos, deu 1,75. Se eu somei 4, 1,875. Se eu somei 5, 1,9375 milésimos. Tudo bem, Vaguinho, o número está aumentando. Está aumentando cada vez mais. Cada vez mais, se você quiser continuar somando, brincando aí, ó, soma aqui mais 64, pega ou soma mais um elemento, que vai ser 128, 1 sobre 256. É óbvio que você vai pensar o seguinte: se você está somando um número a um somatório já anterior, o novo resultado vai aumentar, vai ser maior. Porém, o número que está sendo somado a cada rodada é um número quase próximo de zero. Olha aqui. Gente, 1 sobre 64. Somei até aqui. Vou ter um resultado. Se eu somar o próximo, que é 1 sobre 128, pega a calculadora de vocês aí e divide 1 por 128 para vocês verem. Vai dar 0,000 alguma coisa. Se você somar o próximo, vai dar 0,0000 alguma coisa. Né? Então você tá, a cada soma, a cada elemento que você aumenta da sua sequência, você está somando um número cada vez mais próximo de zero. Ué, mas somando um número cada vez mais próximo de zero, chega uma hora que esse cara vai ser insignificante. Não é isso? Porque, pensa, 1 sobre 1024, você tem uma bala e vai dividir para 1024 pessoas. Tem como fazer isso? Tem, matematicamente tem. É lógico que na prática aqui eu não vou conseguir dividir uma balinha desse tamanho em 1024 partes. Mas vamos supor que existe alguma máquina que faça isso. Cada um vai ganhar uma quantia sim, mas é uma quantia quase que nula. E pensa comigo, pensa num número muito grande já, e você vai somar um número muito pequeno, quase próximo de zero. Você nem vai fazer nem cosquinha no número. Correto? Então vocês estão vendo que quanto maior a quantidade de elementos que você soma aqui, ó, este número maior se aproxima de zero.
1 sobre 256, 1 sobre 512, 1 sobre 1024, 1 sobre 2048. Olha, continua aumentando isso e agora joga isso no infinito. Aumenta muito. Soma para mim aí 1 milhão de números nessa sequência. Você não está fazendo mais nada. Você acabou. Você parou de fazer a soma. Né? Você vai aumentar esse número cada vez mais. Mas esse número cada vez mais aumentado, ele é cada vez menor. O número está tendendo... Quando eu falo número, é o número que eu estou somando, tá, pessoal? É o número que eu estou somando. Aquele número que está aumentando a cada vez. 1 sobre 64, 1 sobre 256... 128, 1 sobre 256. Este número que está aumentando é cada vez menor. Sendo cada vez menor, você pensando em infinito, em uma quantidade muito grande, esse número tende a zero. Então você vai ver que cada vez que você vai aumentar aqui, ó, a única coisa que vai acontecer, 1,99876. Estou inventando. O próximo, 1,998654. Soma mais um próximo. Só que esse próximo é muito pequenininho. Você está somando 0,0000002. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir pegar uma unidade daqui e passar para cá. O número vai começar a fazer isso aqui, ó. Por exemplo, 3. 1,999999997. 5, 6, né? Então, como você está colocando um número muito pequeno aqui, a única coisa que você está aumentando é o número de casas decimais desse número. Mas você nunca vai conseguir chegar aqui e fazer uma casa virar para cá, e esse número nunca vai virar 2. Porém, matematicamente falando, esta soma aqui, ela está convergindo, ela está tendendo ao número 2. Né? Ela está aproximando o número 2. Você consegue aproximar quantas vezes você quiser, mas você nunca vai fazer esse número virar 2. Então a gente fala que a soma desses elementos é um número tão perto de 2, mas tão perto de 2, quando você tende esse cara ao infinito, que a gente fala que a soma é 2. Né? Então a gente fala que se eu somar este número, essa sequência infinitamente, o resultado vai dar 2. Você nunca vai conseguir passar isso de 2. Vai ser 2. 1,99999. O número é tão próximo de 2, mas tão próximo de 2, que é 2. Falando de uma escala grande, né? Uma escala grande aí. Então, voltando aqui para a gente terminar a aula aqui dessa parte inicial de progressão geométrica, que é importante, na semana que vem eu vou fazer mais aula de progressão geométrica com vocês. Resolução de exercício que eu vou aplicar as 3 fórmulas que eu passei para vocês hoje. Essa que nós deduzimos, essa aqui que nós não deduzimos, né? Porque eu falei que a dedução dela é meio complicada, mas depois se alguém quiser que eu mostre por que a fórmula é assim, eu mostro com o maior prazer. E agora nós vamos deduzir esta fórmula, que é a de uma PG, quando a sequência tende ao infinito. Quando a quantidade de números somados aumenta muito. Volta para essa aqui, gente. Olha como que a matemática é bonita. Você não está fazendo que essa soma é A1 vezes 1 menos Q elevado a N dividido por 1 menos a razão? Pensa nesse cara aqui, ó. A razão aqui é meio, né? Você está multiplicando por meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio. Substitui lá. A1. Vamos fingir que esta soma é calculada como A1, que é o primeiro termo. Olha lá, 1, tá vendo? 1 menos Q. 1 menos meio, porque a razão é meio, elevado a N. Não é isso? Elevado a N. Vou até colocar um colchete aqui para misturar. Dividido por 1 menos meio. Eu apliquei esta fórmula aqui, né? Esta fórmula aqui numa sequência, numa progressão aritmética nessa sequência aqui. 1 mais meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 16avos. Beleza? Só que isso aqui vai ter sentido até certo ponto. Vocês concordam comigo que isso vai ter sentido até certo ponto? Por que até certo ponto?
faz aquele n ser muito grande. Aumenta aquele n lá o tanto que você quiser. Faz aquele n ser 1000. O que é 1 sobre 2 elevado a 1000? Cara, você está dividindo uma bala por um número extremamente grande. Uai, uma bala dividido por um número extremamente grande, cada pessoa vai ganhar quanto? Nada. Zero. Então, quando você tende a aumentar muito a quantidade de números somados de uma sequência, esse número aqui se torna insignificante. Esse cara aqui é zero. Se o n for muito grande, vale nada. Ou seja, sobrou apenas o quê? 1 menos... Aqui, ó, 1 vezes 1 menos 0 é 1. Dividido por 1... Ó, eu viajando aqui, desculpa. Olha, 1 menos meio, né? Porque esse cara aqui virou 0, ele some. Quando o n é muito grande, ele some. Olha o que sobrou. 1 vezes 1, 1 menos meio. O que é 1 menos meio? É meio. Minúsculo comum. Quem divide por meio multiplica por quanto? Por 2. 1 vezes 2 dá quanto? 2. Ó. É exatamente o que nós deduzimos aqui na nossa experiência. Vamos pensar assim, né? É o que nós deduzimos aqui, ó. Que esse número vai aumentar tanto, quanto maior a quantidade de somados, mais próximo de 2 esse número vai estar. Matemática falando, esta soma converge para 2. Tá vendo? Então, o que eu quis mostrar? Que a soma de n termos de uma sequência é calculado por essa forma. Agora, quando o exercício julgar isso para infinito, calcule para mim a soma da sequência infinita. 1 mais 3 mais 9 vai 27. Vocês não vão usar essa aqui mais. Por quê? Você já entendeu que esse número aqui, numa progressão infinita, né, falando na razão fracionária, tá? A razão meio, 1/3, 1/4, porque na verdade estou dividindo. Se você pensar numa razão 2, não tem lógica, porque você vai aumentar o número tanto que ele vai tender ao infinito, o somatório. Ele não vai convergir para um número 2 igual esse exemplo. Tá? Então, numa progressão finita, onde a razão é um número entre 0 e 1, que são os números fracionários, meio, 1/3, 1/4, 2/3, onde o numerador é menor que o denominador, esse cara aqui não faz sentido mais não. Então, a sua soma passa a ser essa aqui, ó, A1 sobre 1 menos a razão. Tá? Então, nós temos essas 3 fórmulas de progressão geométrica que eu quero que vocês memorizem. O termo geral, essa aqui. Tá tudo no resuminho, tá? Que eu passei para vocês. Termo geral. A soma de n elementos, né? Quando não vai para infinito. Eu quero que vocês somem para mim 20 elementos. Eu quero que vocês somem para mim 50 elementos. Vocês vão usar essa. Mas, quando o exercício falar que isso vai tender infinitamente, vocês vão aplicar essa aqui, ó. Que é simplesmente o A1 dividido por 1 menos a razão, já que Q elevado a N não faz sentido porque ele é mínimo, ele é minúsculo, ele é quase zero. Tá? Então, pessoal, essa aula aí inicial aí de progressão geométrica, eu acho que deu para vocês, para quem não tinha muito tempo que não via progressão geométrica, eu acho que deu para relembrar pelo menos aí, né, a questão de progressão geométrica e para entender mais ou menos essas 3 fórmulas aí. Na aula de semana que vem, a de terça-feira, eu quero continuar com vocês em progressão geométrica e resolver alguns exercícios com vocês. Aí seria interessante o quê? Que você, até terça-feira, tentem pelo menos rabiscar aí essas listas de exercícios que eu entreguei para vocês, para que vocês venham para a aula assim, com uma dúvida aqui, outra dúvida ali, para a gente conseguir, para eu conseguir ajudar melhor vocês aí na parte do entendimento. Tá certo? Então, para a aula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado aí, que tenham entendido. Eu vou continuar com a Marina aqui para ajudar ela na questão da função exponencial e questão logaritmo. Quem quiser continuar na aula pode ficar à vontade, tá? Só que eu vou parar de gravar a aula aqui, tá? Mas se alguém quiser continuar, sinta-se à vontade. Quem não puder, pode sair, eu não vou ficar chateado se sair não, tá certo?